Bom dia, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro, agora já. A pergunta da semana é: qual o segredo da comunicação? A comunicação é tão importante assim? Sim, é muito importante a comunicação. A comunicação é uma ligação entre dois, embaixo e em cima. É uma conexão que é tão importante hoje em dia. A gente vai ver o estágio máximo da comunicação. É uma sirá, um discurso racídico do Rebbe de Lubavitch ligado à profecia, que está ligado à nossa paraxá, e é um grau máximo de comunicação à profecia. E aprendendo através da profecia, como cada um de nós pode se tornar um profeta, a gente vai entender o segredo da comunicação e a grandeza dela. A gente está no projeto Luktei Sihot, esse é o volume 23, é Parashat Bealoterá, que fala sobre a segmento da Menorá e fala também sobre a profecia, em que Moshe Rabbeinu fala: quem dera que todos fossem profetas. Olha, Moshe Rabbeinu, quando fala isso, é de verdade. Ele quer, e é possível, que cada um de nós se torne um profeta. Então, no fundo, vamos ver como a comunicação não tem segredo. Ela é importante, mas não é segredo. Tem vários níveis, a gente vai ver. Depende da origem e do recipiente. O fundamental é a gente, como recipiente, ter a capacidade, ter a pureza para poder receber do melhor modo possível. E estar com o canal limpo para poder ter essa comunicação. Quanto mais confiável for o recipiente e o canal, melhor a qualidade de transmissão e de recepção. Só explicando um pouco por que eu coloquei essa imagem, muito interessante. É uma imagem gerada, como eu tenho falado, por inteligência artificial, que é um novo parâmetro da comunicação. É interessante porque eu vi programas que têm me ajudado em que eu defino agora, para escolher qual é a foto, quais são os elementos que eu quero que entrem. Então, ele faz o cálculo com base em uma série de inputs, né, de aspectos, para poder chegar no que eu quero comunicar, literalmente. Então, vamos lá. Está ligado com o Mishneh Torah do Rambam, o livro do Maimônides, que fala sobre leis que resumem a Torá inteira, todo o Talmud, inclusive sobre o Mashiach, e está logo no comecinho, nos primeiros capítulos do Rambam, que fala sobre os fundamentos da Torá. Esse é o fundamento da Torá 7, no capítulo 7, que fala o seguinte: Mesod Adat Leidá é um dos fundamentos da religião, por falta de palavra melhor, do judaísmo, na verdade, do modo de vida judaico, é saber que Hakel, Hashem, o Deus da profecia para as pessoas comuns, que se tornam profetas, consequentemente. Mas são pessoas, Bnei Adam, seres humanos, podem receber a profecia de Hashem, mas essa nevoá, a profecia, só é revelada para aquele que é um sábio, grande, com grande sabedoria, que é também um Gibor Midotav, ele tem força em relação aos seus sentimentos e emoções, ele domina as suas emoções e não tem o instinto para fazer coisas erradas que o domina. Ele tem controle. Ele tem conhecimento sobre como funciona
o seu instinto e sabe sempre como agir. Ele é chamado o dono de conhecimento grande, até demais. Demais. O profeta, então, é um sábio, forte nas suas qualidades emocionais e não se deixa levar por instinto. Depois, o Rambam detalha como é a ordem do comportamento de um profeta na prática. Coisa interessante que o Rebbe traz, envolvendo bastante esse discurso com dados de erudição do Talmud. Ele fala do Talmud em Nedarim, na página 38, Aleph. Amar Rabbi Yochanan, um sábio da Mishnah, fala que a Kadosh Baruch Hu, Hashem, não incorpora a sua Shekhinah, a sua presença divina, a sua inspiração divina, a sua profecia, a não ser em quem é forte e rico, e também sábio e também humilde. E tudo isso a gente aprende de Moshe Rabbeinu, que foi o primeiro grande profeta. Então, Taj Nedarim, 5 as qualidades de humilde e rico, porque forte já tinha e Raham, que é sábio, também já tinha. Aprende de Moshe na nossa Parashá, em Bamidbar, Yud Beit Belotecha, o Sefer Bamidbar. Veish Moshe anav meod mikol adam, que Moshe era humilde mais que todo mundo na face da terra. Entende-se que essa força que se aprende de Moshe, esse Gibor, não é de qualidades emocionais, como o Rambam falou, mas de força física mesmo, como Moshe era forte e rico. E rico também em propriedade, então era uma coisa material, como Moshe também era muito rico. Ele ficou rico por causa da sobra das pedras, da pedra safira usada para as luchot. Então, a pergunta é, por que o Rambam omite essa qualidade importante do profeta de ser humilde e de ser rico também? O Kesef Mishneh, que é um comentarista sobre o Rambam, a obra do Rambam, o Mishneh Torah, explica que o Rambam falou por si. Na verdade, não está contradizendo ou indo contra o que falou Rabbi Yochanan em Nedarim. Ele está dando a sua opinião, não do Talmud, que se refere à inspiração divina de modo fixo e constante, no caso de Nedarim. O Rambam fala assim, o nível geral de profecia. Em Nedarim seria fixo e constante, o profeta de carteirinha, digamos assim, o profeta como profissão. O Rambam fala sobre o modo geral de profecia. Mas é estranho, então, que as qualidades físicas seriam mais importantes que as espirituais, para ter uma profecia fixa, profissional, como a gente estava falando, constante, de acordo com o Kesef Mishnah, com o que está no Talmud em Nedarim, que fala que é importante ter força física e riqueza também de propriedades. Isso, para ter uma profecia fixa, ser um profeta de carteirinha, de crachá, é mais importante do que as espirituais, que o Rambam estaria falando de força, de qualidade, de controlar qualidades emocionais, etc. E outra coisa, porque o Rambam falaria sobre a profecia que não seja de modo fixo e constante, que seria só para Nedarim, para o Talmud. Porque Moshe, por exemplo, como o próprio Rambam cita, foi um profeta em tempo de dedicação exclusiva, em tempo full time, todo o tempo. Assim como Ishaiah, o profeta Isaías, Irmial, Jeremias, todos eles são profetas sempre. Então, esses teriam que ter qualidades físicas, como força física e riqueza, e não aquele em geral. Por que o Rambam não falaria sobre eles? Eles constam do Tanar. Principalmente, entende-se que o Rambam fale justamente sobre profecia de modo fixo e constante. Então, não valeria isso. Tem outros comentaristas que falam que o Rambam não concorda com o Rabbi Yochanan, que precise ser também humilde e rico. Então ele fala que realmente para ter uma profecia constante e fixa, mas que nesse caso não precisa ser humilde e rico como fala o Rabbi Yochanan. A prova é que vários profetas não eram fortes fisicamente, nem mesmo ricos. No Talmud consta a história de Hillel Azaken,
que ele era muito pobre, inclusive, que ele teve que ir para poder ouvir o Beit Midrash, a Yeshiva, ele teve que subir, e aí ficou soterrado ou sob-nevado, né, que era um dia muito frio e estava nevando, e ele era um profeta que o Talmud fala que seria como Moshe Rabbeinu, nível de Moshe Rabbeinu, e ele era muito pobre. Então, certamente, tem a prova de que os profetas não precisam ser ricos para ter profecia constante e fixa. Mas a pergunta principal é por que o Rambam não fala sobre ser humilde? A humildade é uma grandeza importante, profeta, como o próprio Hillel era, e Moshe, como a gente viu, que Moshe era o mais humilde na face da terra. Pode-se dizer que Rambam inclui a humildade dentro da qualidade de força de controle e das qualidades emocionais. Então, quando o Rambam fala Chacham e Gibor, no Gibor está incluído também o que é humilde, porque o humilde controla as suas qualidades emocionais, de não se tornar arrogante ou pretensioso, pedante e assim por diante. Mais uma pergunta, por que o Rambam não cita explicitamente a humildade, se ele inclui dentro como pista, dentro da força de controle das qualidades emocionais, e por que não usa como uma qualidade independente, já que é a mais forte, como tem Moshe na nossa Parashá, e como tem Hillel Azakan também. Tem outro tratado que fala sobre profecia, que é do Shabat, na página 92 Aleph. Ein Ashkinah Shorah, a Shekhinah não mora, não reside, ela al-Chacham, Gibor, Veashir, o Baal Komah. Chacham, a gente já viu, tanto em Nedarim quanto também no Rambam. Gibor também, mas é diferente o Gibor, na opinião do Rambam, e que é mais ligado a coisas emocionais e espirituais, e não fisicamente forte, como em Nedarim. Ashir, que tem também em Nedarim, mas não tem em Rambam. E o Baal Komah. Baal Komah, o que é isso? Mais uma outra qualidade importante para um profeta, para ter essa comunicação, que o máximo da comunicação está ligado com a profecia. Mas a gente também serve para até falar com filhos, colegas de trabalho, com a esposa, com o marido, com o professor, com o rabino, com o chefe. Tudo está ligado com essa comunicação. É óbvio que a comunicação principal é com Hashem e a comunicação com a gente mesmo. A gente conseguir ter essa pureza, essa clareza para entender o que a gente está sentindo, o que tem de trauma, o que tem de gatilho, o que tem de insegurança, mecanismo de defesa. A gente tem que ter essa comunicação. E para isso eu tenho que ter o recipiente, o canal limpo, puro, para poder receber a informação, a comunicação do modo mais apropriado. Então no Talmud em Shabbat tem mais uma qualidade que é alguém de estatura, que pode estar ligado com força, que já tem também, mas que é mais uma qualidade ligada com a força. Mas, no caso, em Shabbat, tem uma outra questão. Omite também humildade, assim como o Rambam. E porque muda a ordem, colocando o sábio primeiro, antes da humildade, etc. Um dos fundamentos do judaísmo é saber que uma pessoa pode ser um profeta. Isso é um dos princípios de fé do Rambam. E como está também no Mishneh Torah. Isso é importante a gente saber. Cada um de nós, não é só Moshe Rabbeinu, não é só Ishayahu, não é só Irmiyahu, não é só Hillel, cada um de nós pode ser um profeta. Isso é um dos princípios de fé. Hashem revela seus segredos para os profetas. E a profecia transforma a pessoa. Então, o Rambam não quer detalhar todas as condições para receber uma profecia, porque talvez a pessoa não tenha todas. Só aqueles ou aquelas qualidades para entender o fundamento do judaísmo, que é Hashem pode incorporar a sua profecia, a sua palavra dentro de uma pessoa de carne e osso, um ser humano. Sábio e forte no controle que domina o instinto. Isso está ligado com a essência da profecia, da comunicação com Hashem. Isso é o fundamental em qualquer comunicação, e muito mais ainda com relação a Hashem. Então, forte, rico e humilde são condições que o profeta precisa para ter uma profecia que venha de cima, como se fosse limpar o canal, mas não é a essência. Forte e rico são qualidades físicas,
humilde é espiritual. Mesmo assim, todas essas são são boas qualidades, mas não é pré-requisito, não é ligado com a essência para ser um profeta, para ter uma comunicação pura com Hashem. A humildade é um assunto geral, que não está ligado só com profecia. A humildade tem que ter sempre. Então até que está escrito que Hashem não mora junto com alguém que é arrogante, que não é humilde. Para que possamos nos ligar com Hashem, tem que ter isso. Não é assunto só ligado com profecia. Mas força e riqueza são ligados só com profecia, e não é assunto geral. O mesmo se refere aos prêmios materiais na Torá que teve em Parashat Be'erokotai, que não são comparáveis com a Torá e com as mitzvot. Então tem coisas que sim fazem parte, mas que não são comparáveis com o principal, que é muito maior que isso. E a profecia é uma comunicação muito maior que isso, porque muda. A gente está pronto, capaz, disponível para receber essa comunicação, nos transforma. Então, esses prêmios ajudam Hashem a tirar, esses prêmios não, a qualidade que está falando de força, riqueza e humildade, ajudam Hashem, e Hashem tira todos os impedimentos que a gente tem e nos dá todos os incentivos, saciedade, paz, muito dinheiro e ouro, para que não fiquemos restritos às coisas que o corpo precisa. Então, na verdade, todas essas qualidades são prêmios que Hashem dá para a gente poder estar tranquilo, e aí sim receber profecia. Uma pessoa agitada, estressada, preocupada, confusa, no meio da escuridão, não consegue ter a profecia, não consegue ter esse estado de iluminação, de inspiração divina. Vou dizer uma coisa que aconteceu comigo, inclusive, pensando bem, estava pensando isso hoje, inclusive, no Shabbat, que teve uma época que eu estava bem incomodado com muitas coisas e tinha muitas preocupações que eu não conseguia evitar, e eu tive dificuldade. Eu tenho, graças a Deus, uma boa memória para lembrar os nomes das pessoas. Hoje veio uma pessoa que eu não vejo não vejo no Shabbat, para chamá-lo para a Torá há uns 10 anos talvez. Eu lembrava dos 2 nomes dele, mais o nome do pai, em hebraico. E teve uma época que eu estava tão perturbado, né, tava com algumas coisas que estavam preocupando, que eu não conseguia lembrar o nome das pessoas. Eu fiquei mais preocupado ainda. Falei, na verdade foi um alerta para mim, tem alguma coisa que não está certa. Se eu estou perdendo essa profecia, porque não deixa de ser, né, a pessoa que tem essa função, como eu tenho, recebe uma inspiração para poder escolher a pessoa certa, quem deve chamar, quem não avisa que tem um aniversário, que tem alguma ocasião que precisa ser chamada para Torá. Então tem que ter um canal muito limpo para poder receber essas energias, informações, essa luz. Então quando tem alguma coisa que nem uma doença que a pessoa que está interrompendo o fluxo do sangue ou da respiração, isso faz com que a pessoa fique com uma doença, fica com um problema. Então Hashem tira da gente esses problemas, esses impedimentos, para que flua a profecia. Então, quando a pessoa está com dinheiro, está com tranquilidade em relação a isso, ela consegue ter essa clareza da profecia. Por isso que a tefilá, a reza, a oração, é um momento que é chamado de profecia. O sidur, a tefilá, está ligado com um momento que acabou a profecia em Am Israel, no povo judeu, antes ainda da destruição do segundo Beit HaMikdash. Então, os Anshei Knesset Agdolá, os sábios da Torá, resolveram instituir o Sidur e a reza para poder continuar a gente tendo essas profecias no momento da tefilá, se a gente está com o recipiente, as condições próprias para isso. Então, a gente vai ter, se Deus quiser, uma profecia que Rambam fala, fugindo um pouco do discurso do Rebbe, mas é importante para a gente, que em outros discursos do Rebbe, que o Rambam fala que a profecia vai voltar para o povo judeu nessa época da chegada do Mashiach, na era messiânica, como a gente está vivendo isso agora, porque a gente vai estar com mais tempo livre para poder estudar a Torá e cumprir as mitzvot, e aí vai estar com um canal mais limpo para a gente receber a profecia e poder ajudar o mundo inteiro, porque a gente vai ser um canal para dar a sabedoria de Hashem para que as pessoas tenham um comportamento bom e o mundo esteja cada vez melhor em paz.
No profeta, isso também ajuda. Não é só para quem não é profeta. No profeta também ajuda a ter essa tranquilidade. Em Shabat se fala da profecia num nível mais alto. E Nedarim num nível geral inferior. A profecia tem vários níveis. O mais elevado é o de Moshe Rabbeinu e vai até quando 10 pessoas estão juntas comendo, mesmo sem falar a palavra de Torá, a Shekhinah, como é falado em Pirkei Avot, a presença divina está pairando sobre essas pessoas. Então tem uma profecia. Se elas estão com o canal e com o recipiente pronto para poder sintonizar, faz sintonia fina, o tuning, né? Elas têm condições, porque a profecia também está lá, não só em Moshe Rabbeinu, quando é mais alto, mas também quando tem essas pessoas reunidas. Até mesmo Moshe teve vários níveis na sua vida. Antes de ficar rico, a gente falou que é uma coisa importante para poder ter profecia, quando ele foi esculpir as segundas tábuas, e depois do Egel também teve mudanças na sua profecia, e assim por diante. Ou quando pararam de morrer no deserto, depois de 38 anos, etc. Justamente o mais alto consegue descer mais baixo. No Talmud, em Shabat, a própria Shekhinah reside na pessoa por ela mesma. Em Nedarim é Hashem que reside. Então no Shabat, assim, o mais alto consegue até a própria Shekhinah entrar dentro da pessoa. O sábio inclui todas as grandezas intelectuais e emocionais. Por isso que tem primeiro como sendo o Raham. O Raham inclui também o Gibor, também inclui o Anav, também inclui o rico. Como é explicado, quem é o rico é aquele que é Samer Bechelko, que ele está satisfeito, contente com o que ele tem. Então não é só uma riqueza física de propriedades, é aquele que está dominando as suas... E o Gibor também, quem é o forte, é aquele que domina o seu instinto. Então esse é o Gibor, esse é o rico, e está ligado com o Raham, que é o sábio, porque ele tem a capacidade de ser rico e de ser forte ao mesmo tempo. E com certeza humilde, porque o sábio, né, não tem como não ser humilde. Um sábio de verdade. Isso é um recipiente para poder receber a presença divina, para poder ter uma boa comunicação. E isso, óbvio, se vale para Hashem, vale para qualquer ser humano. Né? Se a gente quer ter uma boa comunicação com todos, a gente tendo essas condições de ser um sábio, a gente consegue transmitir e receber da forma correta. A humildade é uma condição básica, um pré-requisito geral. A Torá vem dos céus. A profecia não é para que as pessoas saibam sobre as coisas que se renovam no mundo. Isso é uma coisa que até a ciência pode cuidar disso. Nem para que tenham milagres e sinais em coisas particulares. Isso tem os Rebbeim, os Sadikim podem ajudar com isso. A profecia é para que chegue até o profeta de modo direto e divino, como está em Dvarim, que fala, em Shoftim, fala que na via Akim Lachem, que Hashem vai mandar um profeta para a gente. Não é para criar e para divertir, para que as pessoas não transgridam. É para obedecer ao profeta. Bastaria saber que Hashem nos ordena ouvi-lo. Chegando no final, a revelação da profecia para o profeta é de um modo que ele se liga e se une com a palavra de Hashem. Tem uma fusão, uma conexão total. Até que a profecia se veste dentro do profeta, dentro dos seus intelectos, dos profetas, na verdade, dos seus entendimentos, até virar físico, material dentro da pessoa, tá? A profecia fica inerente dentro da pessoa. De um modo geral, na profecia tem 2, 3 assuntos. Um, para ordenar sua palavra de Torá, o que deve ser feito. 2, a mitzvah de obedecer ao profeta. E essa transgressão é uma das 63 mitzvot. E a transgredir é punido com morte vinda dos céus. Uma coisa muito importante. Poucas pessoas prestam atenção nisso, porque se a gente sabe que tem um profeta no povo judeu, tem que seguir o que ele fala. É uma mitzvah da Torá. É uma mitzvah positiva, ouvir o profeta. E não ouvir é uma transgressão que é punida com a morte vinda de Hashem. Hashem tem condição de saber se a pessoa está ouvindo ou não no seu coração, seguindo o que o profeta está falando. Então, se tem um profeta em Am Israel, a pessoa tem que seguir
um profeta de verdade. E terceiro, um dos fundamentos da Torá, isso é o mais importante, que é geral para todos nós, é que Hashem, como a gente viu no Rambam, nas leis do fundamento da Torá, Hashem torna uma pessoa comum, talvez não tão comum, porque ela tem que estar preparada para isso, um profeta. E a profecia se revela em quem aí tem as condições para que a profecia more, resida dentro da pessoa. Hashem revela seus segredos para um ser humano, se unindo com o conhecimento do profeta, até o nível de Moshe Rabbeinu, que é o nível máximo de profecia, que ele era Ish Elohim, um homem, Deus, ao mesmo tempo, que profetizava ao estar acordado e de pé, com todas as condições, tranquilo. Entende-se porque os princípios de fé de um judeu, os 13 princípios de fé do judeu, como fala o Rambam, e também tem outros sábios, são ligados à profecia, que os que são ligados à profecia vêm logo depois dos que são ligados com a essência de Deus. É inerente, é decorrente, é contíguo. A gente saber que Hashem existe e que ele torna cada um de nós um profeta, até mesmo chegar no nível de Moshe Rabbeinu. E certamente o Mashiach é o grande profeta, como tem vários agora, que em certos níveis começam a ter profecia, mas vem certamente através do Mashiach que nos capacitou para chegar nesse nível e que seja agora já a revelação total de Mashiach. Amém. Now.